Você já percebeu que hoje quase ninguém fala mais sobre Deus e quando fala é com certa indiferença? Vivemos na geração da tecnologia, da informação instantânea, da inteligência artificial, da autossuficiência humana. Nunca tivemos tanto conhecimento, mas espiritualmente talvez nunca estivemos tão distantes de Deus. E será que isso é algo novo? Ou a Bíblia já tinha revelado que chegaria um tempo em que as pessoas simplesmente viveriam como se Deus não existisse? Existe uma história antiga, tão antiga quanto a própria civilização, mas assustadoramente atual. Uma geração que ignorava os avisos, ria da fé, vivia apenas para o presente e acreditava que nada jamais mudaria, até que mudou. Hoje vamos mergulhar profundamente na história de Noé e entender por que Jesus disse que os últimos dias seriam exatamente como aqueles dias. E talvez, ao final deste vídeo, você perceba que estamos vivendo algo muito mais sério do que imaginamos. Mas antes de começarmos, se você gosta de conteúdos que despertam, confrontam e fortaleçam a sua fé, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Aqui nós não falamos apenas sobre histórias bíblicas, falamos principalmente sobre o que elas significam para o nosso tempo, para a nossa vida e como também para a nossa eternidade. Agora, prepare-se. A história está no livro de Gênesis capítulo 6. O texto começa com uma declaração pesada. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Não era apenas pecado isolado. Era corrupção generalizada, violência normalizada, consciência cauterizada. A Bíblia diz que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Agora, imagine uma sociedade onde o certo virou errado, o errado virou normal e Deus virou irrelevante. Naquele momento, não havia temor ou arrependimento e tampouco a busca por Deus. Isso soa familiar? Jesus faz uma ligação direta no Evangelho de Mateus 24:37. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Ele explica algo surpreendente. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, não estavam desesperadas, não estavam em guerra, não estavam em crise visível, simplesmente vivendo normalmente. E esse é o ponto mais assustador. O problema não era apenas o pecado, mas a indiferença. Eles não acreditavam que algo iria acontecer. Estavam certos de que tudo continuaria igual. E hoje vivemos conectados 24 horas por dia com entretenimentos infinito, distração constante e uma autossuficiência crescente. Mas onde está Deus nessa equação? E no meio de uma geração corrompida surge um nome: Noé. A Bíblia diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era diferente, não perfeito, mas justo, íntegro, andava com Deus. Imagine a cena: um homem construindo uma arca gigantesca, sem nunca ter visto chuva daquela magnitude, e em meio a zombarias, críticas, deboche. A arca não era apenas madeira, era um sermão visível. Durante anos, talvez décadas, Noé construiu enquanto pregava justiça, e ninguém entrou. A construção da arca mostra algo poderoso. Deus não agiu imediatamente. Ele deu tempo. Um tempo para arrependimento, para reflexão, para mudança. Mas o que a geração fez com esse tempo? Ignorou. E hoje, quantas vezes ouvimos: fala sério, isso é exagero, Deus é amor e nada vai acontecer. Cada um deve viver do jeito que quiser. Que intrigante, a mesma lógica, o mesmo pensamento. Acredita-se que Deus não intervirá. Então, veio um momento
decisivo. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé, e sim Deus. E assim começou a chover. No início, talvez tenham pensado, vai passar, mas não passou. A água subiu e o desespero veio. A realidade chegou, mas era tarde demais. O julgamento não começou quando começou a chover, mas quando as pessoas decidiram ignorar Deus. Percebemos atualmente o quanto a fé é ridicularizada. A moral bíblica é considerada ultrapassada e Deus é tratado como opcional. Mas a grande marca do nosso tempo não é o ateísmo declarado, é a indiferença prática. Pessoas que até dizem acreditar, mas vivem como se Deus não existisse. Essa é a geração dos dias de Noé. E Jesus disse que seria assim novamente. O maior perigo não é a violência, ou a corrupção, ou quem sabe até a tecnologia. O grande perigo está na insensibilidade espiritual. É quando o coração já não sente mais, quando a consciência já não acusa mais, ou quando Deus já não importa mais. Essa foi a geração de Noé. Mas essa pode ser a nossa geração. A história de Noé não é apenas sobre destruição, é sobre escolha. Enquanto havia tempo, havia oportunidade. A pergunta não é, estamos vivendo os dias de Noé? A pergunta é, em qual lado da história você está? Do lado da multidão indiferente ou do lado do homem que decidiu andar com Deus contra a cultura da sua geração? Porque a porta ficou aberta por um tempo, mas não para sempre.